Vamos lá, sejam muito bem-vindos à nossa terceira edição do podcast Podcastilho. Esse é um projeto na disciplina de redação que eu, professor Diego, tenho feito com as turmas do 6º ao 9º ano aqui na nossa escola. Estamos agora hoje na terceira entrevista aqui na turma do 8º ano e o nosso convidado é o nosso amigo e querido Renê. Uma salva de palmas, pessoal, de novo. Então, novamente, muito obrigado, tá bom? Pela sua participação. Os nossos alunos, temos aqui 5 entrevistadores, estão aqui já listados aqui no nosso quadro, e que vão trazer perguntas desafiadoras, tá certo? O objetivo aqui é a gente conhecer, treinar esse gênero literário de entrevista. Eles foram desafiados aqui a produzirem essas perguntas e entenderem que o processo de criar perguntas para poder conhecer a biografia de alguém não é uma coisa tão simplória. Então, a gente vê que perguntas simples podem se tornar em perguntas mais profundas e que cada pergunta pode ser uma surpresa de acordo com aquele que foi entrevistado. Sim. Tá bom? Então, seja muito bem-vindo. Obrigado. Rian Paiva, primeiro, venha para a sua cadeira de entrevistadora. Oi, Rian. Tudo bom? Tudo bom, né? Bom, a primeira pergunta que eu queria fazer é o que fez o senhor escolher essa carreira profissional? Bom, Rian, o que fez eu escolher essa carreira profissional, não é? Essa carreira profissional, na verdade, foi nitidamente uma escolha que eu fiz para minha vida, né? Tava entre a cruz e a espada, é o termo que a gente usa, né? Escolher trabalhar ou escolher depender, né? Eu escolhi trabalhar porque eu realmente precisava me desprender, né? Viver minha vida. A minha infância, ela foi um pouco diferente, né? Vamos supor. Então eu tive que escolher o meu trabalho. Minha profissão de cozinheiro, ela realmente veio de uma escolha que foi, digamos, uma escolha meio perigosa, né? Eu trabalhava em outra função e eu não me sentia bem na função onde eu estou exercendo hoje. Isso no passado. Hoje eu realmente amo a minha função. O que eu faço hoje eu me dedico muito, né? É algo que eu trouxe para minha vida mesmo. É algo que eu realmente escolhi para minha vida. Foi escolher ser cozinheiro. Por quê? Porque o cozinheiro envolve cuidado, né? É algo que um procedimento ele é elaborado desde o início para suprir, né? Uma coisa que um termo que a gente usa que é a fome, entendeu? Então essa foi a escolha que eu tive, porque se eu não tivesse o que suprir a minha necessidade de fome, eu iria sentir fome pro resto da vida. Então eu escolhi cozinhar para poder eu nunca ter que passar por essa situação e ajudar as pessoas por aí, né? Também, porque muita gente procura comer. Funcionários comem na escola, né? Vocês às vezes vão para o restaurante comer, é algo que a família de vocês escolhe para poder ter um momento ali, né? Então tudo isso, quando você vai para um setor de gastronômico, você envolve comida. Então a comida ela ajuda muita gente no nosso dia a dia, certo? Eu escolhi realmente essa função por causa disso. Ser cozinheiro é algo que é uma escolha que você tem que ter sabedoria de fazer. Não é sentar em um escritório e digitar na frente de um computador ou ser um mestre de obra, né, um advogado. É uma escolha realmente que você tem que ter cabeça para fazer, que é ser cozinheiro. E o que o senhor aprendeu fazendo esse tipo de trabalho? O que eu aprendi? Cara, eu aprendi assim realmente muita coisa, né? Inclusive a ter muita responsabilidade. Ter responsabilidade é algo que realmente você tem que carregar pro resto da sua vida, né? Vocês são novos, todos vocês são muito novos aqui. Aprender a ter responsabilidade agora desde o início é muito importante, porque senão você se perde no mundo, né? O mundo ele tá aí para ensinar você. Ter responsabilidade é algo surreal, é um dos pontos mais chaves assim que eu aprendi na minha posição, porque se eu não for um cara responsável, nada dá certo, né? Ok? É isso, Rian. Obrigado, Rian. Olá. Oi. Tudo bom? Bom dia. Qual é seu nome? Guilherme. Oi, Guilherme. Você tem algum sonho que ainda não realizou? Sim, eu tenho sonhos grandiosos. Qual foi esse? Rian, você tem quantos anos, Rian? 13. Não, 13 Guilherme anos? Oliveira. Guilherme, desculpa. Quantos anos? 13. 13? Eu tenho 28 anos. E assim, eu não alcancei ainda metade dos meus sonhos, né? Eu quero ainda alcançar muitos sonhos. Um deles é suprir minha família, né? Dar uma casa para minha mãe, né? Ter o meu próprio negócio,
é um dos meus sonhos que eu tenho mais em pauta, assim, que eu quero levantar pra minha vida. Você já realizou algum sonho de infância? Infância, já sim. Inclusive, hoje o que eu tô vivendo é um sonho de infância, né? Viver, tá certo? Então, assim, eu quero ainda alcançar muitos sonhos, porém esse sonho de infância tá aqui agora, presente nesse momento, vivendo, tá bom? Qual foi a sensação de conseguir realizar isso? Nossa, é uma sensação muito boa, cara. É gratificante. Acordar todo dia de manhã cedo e saber que você tá caminhando, você tá sentindo a presença, assim, do seu dia, é algo que realmente é muito bom pra gente, tá bom? Um amadurecimento. É chegar a entender que isso é gratificante, viver esse sonho que eu tô participando aqui agora. Pronto? Tudo bem? Obrigado. Oi, bom dia, tudo bem? Como foi a sua vida durante a sua infância? Minha vida durante a minha infância, essa é uma pergunta bem boa, não é? Minha vida durante a minha infância, cara, ela foi um pouco de altos e baixos, né? Já andou em uma montanha-russa, já? Ela sobe, ela desce, né? Dá um friozinho na barriga, depois desce de uma vez. Então foi desse jeito. Eu tive momentos muito bons, né? Eu estudei bastante, eu sempre me dediquei à educação de verdade, porque eu tive escolhas na minha vida, né? Durante a minha infância toda. Resumindo, a minha infância ela foi muito boa, foi muito bem vivida, onde eu brinquei muito com as crianças, me diverti bastante, aproveitei muito tempo, né? Porém, eu aprendi a ter responsabilidade muito cedo. É aí que vem o alto e o baixo da montanha-russa. Tem algo do que você se orgulha quando você fez? Se tem algo que eu me orgulho do que eu fiz, tem. Tem muita coisa que eu me orgulho do que eu fiz. A parte das escolhas que eu falei pra você é justamente isso, foram as escolhas certas, né? Nesse universo que a gente tem na nossa idadezinha que a gente vai alcançando, até a taxa etária de 90 a 95 anos, a gente tem várias escolhas na nossa vida, tá certo? Então, dentro dessas escolhas que eu fiz boas pra minha vida, realmente foi as que eu me orgulhei. E tem algo do que te fez querer ter mudado de ideia ou de escolha? Tem sim. Teve coisas que eu poderia ter escolhido de uma forma melhor, né? Então, só que eu, assim, nitidamente eu não me arrependo, eu apenas tento aprender com o que eu acabei escolhendo errado, corrigindo hoje. Estou crescendo e isso de fato é algo que eu estou fazendo para mudar isso agora. E se você pudesse ter uma máquina do tempo para voltar para consertar algo, o que seria? O que seria? Essa foi uma pergunta muito foda. Seria ter tido mais oportunidade, ter aproveitado mais as oportunidades que eu poderia ter aproveitado. Ter feito 100% tudo certinho. Mas a gente está aqui para aprender, né, com a vida. Então, eu acredito que isso tenha sido o favor da máquina do tempo. Se chegasse para mim, eu teria que corrigido melhor nas minhas escolhas. Valeu. Bom dia. Bom dia, tudo bom? Primeira pergunta é qual a habilidade que o senhor tem e como o senhor poderia utilizá-la melhor ainda? Qual a habilidade que eu tenho? Um dom que eu tenho? Eu me descobri e geralmente o meu dom que eu tenho, que eu passei a concretizar isso na minha vida foi de trabalhar com a gastronomia. Eu não consegui identificar outro tipo de dom, a não ser hobbies. Eu tenho vários hobbies, né? Que é desenhar, jogar bola. Isso eu gosto muito de fazer. Porém, o meu dom mesmo que eu pratico hoje é a arte da culinária. Isso eu tenho que aperfeiçoar muito. Até porque eu sou novo ainda e tenho muito estudo ainda pela frente. E eu pretendo estudar muito ainda para poder aperfeiçoar isso. Mas acredito que esse dom é um dom que eu me descobri mesmo. Foi na arte da culinária. Qual hobby o senhor nunca abandonaria e o porquê? Ler. Ler? Ler. Um hobby que eu tiro pra mim, que eu acho que é diferenciado. E hoje em dia a galera usa muito o hobby como desenhar, como pintar quadros, como, né? Um hobby que eu tenho muito é chegar e cuidar da minha casa. Né? Ter a responsabilidade de cuidar da minha casa, ler livros, aproveitar melhor os filmes, entender melhor, estudar mais. Isso é um hobby que está, né, ficando um pouco esquecido. Então eu trago pra mim esse tipo de hobby pra minha vida. É uma coisa que eu não troco nunca. Tá bom? Valeu. Obrigado. Olá, tudo bom?
Existe alguma frase que marcou na sua vida? Existe. Existe. Uma vez eu me encontrei, isso em 2018, né? Eu me encontrei numa cama numa maca de hospital, né? Eu passei por um acidente de trabalho. E isso fez com que eu me motivasse a ter essa profissão que eu tenho hoje, né? Por quê? Meu chefe me fez uma simples pergunta. Se eu queria mais, né? Se eu queria mais na minha vida. E eu nunca me fiz essa pergunta pra mim. Eu estava acomodado. E esse acômodo fez com que eu tivesse passado por esse tipo de situação, certo? Então, o que foi que ele fez? Ele bateu no meu ombro e falou assim, ó, você sempre se pergunte, né, se você consegue mais, se você quer mais na sua vida. Ao contrário disso, você sempre vai permanecer onde você está. E isso fez com que a minha cabeça ela mudasse de conceito, né? Então, eu passei a querer mais e mais sempre na minha vida. Eu nunca estou satisfeito com o que eu estou ali no meu atual. Isso eu recomendo para cada um de vocês. É sempre vocês realmente quererem mais, se perguntar, né? Levem isso a partir de agora. Eu quero mais, eu quero estudar mais, eu quero crescer, eu quero ajudar minha família, eu quero... Isso você vai se encaminhando, vai chegando numa escadinha que o topo tá lá esperando você. Tá bom? Deixe a sua mensagem de inspiração com base na sua experiência de vida. Vocês estão prontos, crianças? Gente, é o seguinte, ó. Cada um de vocês aqui, vocês acreditam, vocês têm assim em mente assim, eu sempre quis esse super-herói aqui na minha vida, seja qual for. Vocês que assistem filmes ou séries, alguma coisa, eu sempre quis esse cara aqui, eu sempre quis parecer com essa mulher aqui, eu sempre quis alcançar esse objetivo, né? Eu me fiz muito essa pergunta. Só que hoje o meu atual eu aqui, né? Eu sou o meu próprio alcance dos meus sonhos. Eu sou o meu próprio super-herói. Eu me tornei isso pra mim. Hoje vocês estão aqui, daqui a 10 anos lá na frente, vai ser vocês aqui, só que algo futuro, algo mais maduro. Por quê? Porque vocês mesmos escolheram se tornar isso na vida de vocês. Vocês estudaram, vocês se desenvolveram. E não percam essa chance de alcançar os sonhos de vocês dessa maneira. Sejam os super-heróis de vocês. Vocês vão alcançar muita coisa ainda. Porém, quem vai fazer a diferença hoje, aqui agora, a partir de agora, são vocês. Com estudo, dedicação, amadurecimento. Eu sei que talvez seja cedo falar isso pra vocês, né? Mas é algo que vocês têm que entender sobre essa verdade. Tá bom? Pra não passar pelos altos e baixos da vida que eu falei aqui um pouquinho atrás. Tá certo? Fechou? Valeu!